Gente, a paz do Senhor, eu queria deixar um versículo para vocês, uma meditação, um papo com Deus, que se encontra em Lucas, no capítulo 8, no verso 23, que diz assim: E navegando eles, adormeceu. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Estes cessaram e fez-se bonança. A gente está diante de um texto que ele é muito conhecido, muito pregado. Só que eu queria trazer algo que Deus ele falou comigo, algo especial, que eu costumo muito entrar no cenário. Eu costumo entrar, voltar lá atrás e me imaginar como se eu estivesse ali, como se eu fosse o discípulo também. E imaginando, eu imaginei um barco e eu entrando nesse barco. Jesus dizendo: olha, entre no barco que você vai chegar lá do outro lado. Jesus ele me deu uma ordem. E logo eu imagino eu pegando uma bagagem para entrar naquele barco, porque é uma viagem. E eu não sei quantas horas ela vai durar. Então eu vou pegar coisas que seriam importantes para mim, porque toda vez que eu vou para uma viagem, eu levo alguma coisa que vai ser útil durante a viagem e que vai ser útil para mim depois que eu chegar da viagem, logo no outro lado. E eu imagino eles levando, sei lá, pode ser uma fruta, não sei o que seria naquela época, mas eu imagino que algo eles colocaram ali naquele barco. Só que eles entram no barco. A primeira coisa que eles fazem é obedecer a voz de Deus, é reconhecer quem estava diante dele. Então eles tomam uma posição: não, eu vou obedecer o mestre, vou fazer o que o mestre está mandando. Então eles entram no barco. E a Bíblia vai dizer que, de repente, sem que eles esperassem, no momento em que eles não estavam preparados para aquilo, sobrevém uma grande tempestade. E a tempestade era tão forte ao ponto do barco ele ir a pique, ao ponto deles morrerem, porque eles vão dizer assim: mestre, você não vê que estamos perecendo? Então a tempestade ela era tão forte ao ponto do barco se quebrar. A tempestade era forte ao ponto de jogar o barco para trás. E a tempestade era ao contrário ao caminho. Ela sempre levaria para o caminho oposto do que Deus iria, o que Deus tinha falado para eles e o que Deus tinha prometido para eles. E logo eu imagino aquela bagagem, tudo aquilo que eles levaram, tudo se perdendo conforme a caminhada. Tudo se perdendo. E um enjoo chega deles. Porque quando nós vamos andar de navio, o enjoo ele chega na nossa vida. Em determinado momento, na viagem, ele chega. E eu imagino alguém fadigado daquele momento. Alguém com um enjoo, alguém com um cansaço excessivo. Eu imagino alguém que está vivendo um momento de perdas. Perdas que seriam coisas que eram especiais. Perdas que seriam coisas que eram importantes para mim. E perder essas coisas me fazem chorar. Eu sinto dentro de mim. E eu imagino tudo aquilo se perdendo na tempestade. E no meio da tempestade, naquele desespero, eles vão tentar mudar o fim da vida deles. A tempestade diria que eles iriam morrer, que eles iriam cair, mas eles queriam mudar. E eu imagino eles tentando de todas as formas mudar o rumo da história deles. Eles tentando: não, eu não vou morrer aqui, não, eu vou acreditar naquilo que Jesus falou. Mas eles tentaram. E o tempo foi passando, e as horas foram passando, e a tempestade cada vez piora. E todo o ato que eles faziam para poder melhorar, para poder fazer com que o propósito de Deus se cumprisse, fazer com que o barco quase se quebrasse a pique, ao modo de se ver sem saída. Não tem mais solução para mim. Não tem mais saída para mim. Esse é o meu fim, eu vou morrer. Só que, como eu disse, eles reconheciam quem estava diante deles. Só que no último momento, eles decidem ir no mestre e decidem acordar o mestre.
e dizer para Deus assim: Senhor, tu não vê que perecemos? Senhor, tu não tá vendo que eu preciso? Senhor, tu não tá vendo que a água invadiu o meu barco? Senhor, tu não tá vendo que aquilo que era importante para mim tá sendo destruído, tá sendo jogado no mar, Senhor? Senhor, tu tá vendo que quando cair no mar, Senhor, eu não vou conseguir mais recuperar? Quando cair no mar, Senhor, vai doer dentro de mim? Senhor, o Senhor não tá vendo? O Senhor não se importa? O Senhor não tá vendo as minhas lágrimas? O Senhor não tá vendo que essa água, que esse vento tá jogando tudo para trás? E acima de tudo, Senhor, o Senhor não está vendo que essa tempestade está indo contra o seu propósito